Esquece o que te contaram sobre o Velho Oeste. O maior mito não é sobre pistoleiros famosos ou trens cheios de ouro. É sobre um homem, um xerife. O nome dele era Bartolomeu Puter. E ele era um inútil. Pelo menos era o que todo mundo pensava. Eles estavam errados. Estavam redondamente errados. E o motivo, o motivo é a coisa mais preguiçosa que você vai ouvir hoje. Eu sei o que você está pensando. Um xerife inútil. Tipo, qual é a graça? A graça é que o Bart passava 90% do tempo de serviço dele, que era das 8 da manhã às 5 da tarde, na varanda da delegacia, dormindo. A única coisa que ele caçava era a sombra mais fresca do dia. O único barulho que ele fazia era o ranger da cadeira de balanço. Mas aqui está o detalhe que ninguém em Soneca City entendia toda vez, e eu digo toda vez, que a cidade entrava em pânico por causa de um crime. O xerife Bart, o dorminhoco, sempre sabia quem era o culpado. Ele acordava, apontava, e o caso estava resolvido. Parece mentira. Fica aí, porque a história do roubo do salto alto de prata é a prova de que dormir no trabalho pode ser, na verdade, uma tática de mestre. Deixa eu te apresentar. Soneca City não é uma cidade. É uma soneca, um punhado de edifícios de madeira com a tinta descascando sobre o sol impiedoso do Arizona. O ano era 1888. O ar cheirava a poeira, suor e ocasionalmente a cerveja barata do salão do Rust, o centro da vida social, moral e francamente de fofocas da cidade. Era o banco de Soneca City, conhecido localmente como a Fortaleza do Tio Patinhas. E o que é o Velho Oeste sem um bom assalto a banco? Exceto que este não foi um assalto bom. Foi um assalto bizarro. Naquele dia, o xerife Bart estava na varanda. É claro, ele estava tão profundamente adormecido que um ninho de pardais tinha sido construído, desfeito e reconstruído. No seu chapéu de cowboy, a cadeira de balanço rangia no ritmo da sua respiração, um som que a cidade inteira usava como relógio. Quando o sol chegava ao ponto mais alto, o balanço parava. Pausa para o almoço do xerife, que consistia em, adivinhe, mais uma soneca no escritório. Mas foi um grito agudo que rasgou o silêncio da tarde, como um prato de porcelana caindo. Era a Madame Leonora Periquito, a socialite mais rica, escandalosa e francamente irritante da cidade. Ela estava na frente do banco, com o rosto mais vermelho que um pimentão, e o crime era que alguém tinha roubado o salto alto de prata. Sim, você ouviu certo. Um par de sapatos. Não eram sapatos quaisquer. Eram os sapatos de prata que a Madame Eleonora usou no baile de casamento do prefeito, e ela jurava que eles valiam mais do que a mina de ouro mais produtiva do estado. É claro que não valiam. Mas a Madame Eleonora era conhecida por exagerar o valor de tudo, especialmente de si mesma. O importante é que o roubo do salto alto de prata parou. Soneca City. O pânico não era pelo valor, era pelo outrage. Quem roubaria um salto alto? E mais importante, como os sapatos estavam em uma vitrine blindada, trancada com um cadeado que o ferreiro Jake jurava que só podia ser aberto por um elefante, com um pé de cabra de plutônio. Jake gostava de exagerar também. Quando o xerife Bart finalmente acordou, porque o grito da Madame Eleonora era alto, o suficiente para acordar os mortos, ele simplesmente esfregou os olhos, coçou a barba e olhou para a multidão agitada. O que está pegando? Ele murmurou. O Tom era de quem estava sendo incomodado em um momento. Crucial, tipo ser acordado no meio daquele sonho bom, onde você está voando, e de repente alarme. O prefeito, um homem rechonchudo e suado, que parecia ter sido vestido por um tornado, e começou a gaguejar. Xerife é a tragédia. Os sapatos. Os sapatos de prata da Madame. Eles sumiram. A vitrine está intacta. Não tem arrombamento. Não tem pegadas de cavalo. É um fantasma. O xerife Bart olhou para o prefeito, depois para a vitrine intocada, e fez o que fazia de melhor. Ele bocejou, foi até a cadeira de balanço, ajustou o chapéu, colocou os pés na grade da varanda e disse: me deu um momento e voltou a dormir. E é aqui que o roteiro do Velho Oeste vira a maior piada que o deserto já viu.
A cidade estava em tumulto. Cidadãos honestos e nem tão honestos de Soneca City estavam correndo como galinhas sem cabeça. O prefeito, em um ataque de zelo, formou um comitê de investigação cidadão liderado por ninguém menos que o professor Horácio, o único homem na cidade que usava óculos e, portanto, era automaticamente considerado o mais inteligente. O professor Horácio, um homem com um bigode tão denso que parecia um arbusto, invadindo a sala, começou a investigar metodicamente, com a pompa de um detetive de Sherlock Holmes, mas a eficiência de uma lesma na areia. Enquanto isso, na varanda, Bart roncava. A investigação do professor Horácio se tornou um show de horrores. Horácio concluiu que só poderia ser um crime de levitação eólica, induzida por magia negra. Ele passou a primeira hora cheirando o ar ao redor do cofre, jurando que sentia o cheiro de enxofre e desespero de sapato caro. O comitê, então, se voltou para os suspeitos. Eram 3. Basicamente, Rusty, dono do salão, um homem grande, com a cara de quem nunca viu um banho e com um colete manchado. De todas as bebidas existentes, ele estava em dívida com a Madame Eleonora por uma aposta boba sobre se um camelo podia beber um barril de cerveja. O motivo era o dinheiro, claro. O mineiro Silas, um velho rabugento que morava nas colinas, vestia macacão e tinha um ódio declarado por qualquer coisa que brilhasse, especialmente prata. Ele era o tipo de sujeito que achava que luxo era um insulto pessoal. O motivo era o ódio à empregada jovem, Best, uma garota que tinha sido vista admirando os sapatos na vitrine. Na semana anterior, ela não tinha dinheiro, mas tinha o desejo. O motivo era a inveja e a pobreza. E mais importante, ele acreditava no poder do subconsciente em modo soneca. Ele não estava dormindo. Simplesmente, ele estava processando. A ciência no Velho Oeste era uma piada, mas a metodologia de Bart era a seguinte. Quando o crime era apresentado, Bart absorvia todos os detalhes através dos seus sentidos. O cheiro, o perfume exagerado da Madame Eleonora, o cheiro de poeira levantada pela correria do comitê, o cheiro de fumaça da chaminé da ferraria, o grito agudo da vítima, o ranger dos ossos do prefeito quando ele se abaixava, o barulho do sino da carroça do padeiro, a emoção, o pânico, a raiva, a frustração, tudo isso ele deixava cozinhar. Bart comparava sua mente a um caldeirão de feijão, cozinhando no fogo baixo. Se você tentar misturar o feijão muito rápido ou tentar tirar ele antes do tempo, vai dar errado. Você tem que deixar ele lá debaixo do pano, deixando o vapor fazer o trabalho. Sua soneca não era inação, era o vapor da dedução. No primeiro dia, ele estava cozinhando o problema, vitrina intacta. O objeto sumiu. Seu cérebro adormecido estava vasculhando as memórias. Como você pode tirar algo de um lugar sem deixar um buraco? A mente acordada diria magia. A mente adormecida dizia espera. O que exatamente? O Jake disse sobre aquele cadeado. No segundo dia, ele estava temperando a solução. Ele ouviu as fofocas do salão, a poucos metros de distância, as acusações idiotas do professor Horácio, as negativas de Rusty. Ele ouvia tudo com o cérebro desligado e a informação entrava como se fosse uma conversa no rádio. No terceiro dia, ele estava servindo. O prefeito estava quase tendo um colapso nervoso. A Madame Eleonora estava ameaçando processar o xerife por negligência. O comitê de investigação estava se acusando mutuamente. Bart não podia mais suportar o barulho da incompetência. O crime, na verdade, não era o salto alto de prata. O crime era o barulho. Ele estava quase lá. Sua cabeça estava cheia de imagens turvas. A prata do salto alto, o bigode de Horácio, o colete sujo de Rusty e um rolo de massa. Sim, um rolo de massa. Por que um rolo de massa? O que o padeiro tinha a ver com isso? Ele continuou no seu modo vigília passiva, onde ele fingia estar dormindo,
Mas, na verdade, estava apenas deixando a visão periférica fazer a leitura da situação. Ele viu o ferreiro Jake, o homem que fez o cadeado, andando de um lado para o outro. Jake era um homem forte, de ombros largos, mas estava estranhamente nervoso. Ele estava suando muito. Mesmo para um ferreiro, Jake havia garantido que o cadeado era impenetrável. Sua reputação estava em jogo. O xerife Bart sentiu isso. A ansiedade de Jake não era a ansiedade de um homem cujo trabalho falhou. Era a ansiedade de um homem que sabia que seu trabalho era bom demais. O xerife Bart começou a pensar sobre a única peça que faltava. A única coisa que não estava na cena do crime. Exceto o salto alto. O pânico controlado. Se um ladrão comum rouba algo, ele corre, ele fica quieto, ele se esconde. Mas a cidade inteira estava gritando. O comitê estava investigando, o prefeito estava agindo como um lunático. A única pessoa que estava muito calma depois do xerife era Ben. Não havia ninguém. Todos estavam frenéticos, exceto talvez por Jake. Jake estava apenas nervoso, e o nervosismo de Jake não era o nervosismo de um culpado. Era o nervosismo de um acidentalmente envolvido. O xerife Bart, em seu sono semi-profundo, fez uma conexão que a mente desperta jamais faria. O rolo de massa, o padeiro, o cadeado, a vitrine. O prefeito estava no limite. Xerife Bart, pelo amor de Deus, diga algo, um palpite, qualquer coisa. Bart dramaticamente respirou fundo. Ele tinha dormido por 3 dias e o caso estava cozido. O xerife Bart se levantou lentamente. O movimento era tão raro que parecia que o chão ia tremer. Ele tirou o chapéu, o ninho de pardais caiu e Bart simplesmente ignorou. Ele caminhou. Deu um passo, depois outro, na direção da multidão. A sua caminhada sendo uma mistura de um sonâmbulo e um urso. Saindo da hibernação, ele parou na frente do ferreiro Jake. Jake era grande, forte, mas estava pálido. Jake, a voz de Bart era rouca, como um deserto, onde está o salto alto de prata. Jake arregalou os olhos. Xerife, eu juro, eu não toquei naqueles sapatos de madame. O xerife Bart olhou para o ferreiro. Depois, ele olhou para o sol poente. A vitrine. Bart começou, e cada palavra era um evento. Não foi arrombada, porque o Jake fez o cadeado. E o Jake, sendo um bom ferreiro, fez um cadeado com uma chave mestre. Ele se gabou disso no salão. Rusty pode confirmar, foi uma fofoca de bêbado, mas é a verdade. Rusty, o dono do salão, acenou lentamente com a cabeça. É verdade, xerife. Ele disse que podia abrir qualquer coisa que ele tivesse feito, até a fechadura da porta da minha sogra. O xerife Bart sorriu. Um sorriso estranho e quase assustador. Ele abriu a vitrine, pegou os sapatos. Jake é um homem rico, não por inveja. Jake não liga para sapatos de Madamine. O paródio. Jake é um cara legal, apesar de não tomar banho. O comitê estava em silêncio. O professor Horácio estava com a boca aberta. Então por que o prefeito implorou? Bart apontou para o rolo de massa que um menino segurava na mão, a dona Margarida, a esposa do Jake. Ela estava irritada, porque ele estava bebendo demais, e ela ameaçou usar aquele rolo de massa na cabeça dele. O Jake, para acalmar a mulher dele, disse: Querida, eu te dou o presente mais valioso de Soneca City, para provar meu amor eterno. O que, Madame Eleonora? Gritou o salto alto de prata. Bart continuou sem vacilar. O presente mais valioso. Ele abriu o cofre e deu os sapatos. A dona Margarida usou os sapatos por 10 minutos, percebeu que eles eram ridículos e apertados. Jogou eles em uma caixa de farinha na padaria. E disse ao Jake, para nunca mais fazer uma idiotice daquelas. De Jake não era sobre o roubo. Era sobre a dona Margarida. Descobrir que ele tinha se metido em encrenca por causa de sapatos.
Bartolomeu Peter estava certo. Ele precisava que a sua mente, livre de distração, processasse o cheiro da farinha de padaria, misturado com a ansiedade do ferreiro. A resposta estava no vapor da informação e só a soneca do Bart deixava esse vapor subir. O xerife Bartolomeu Peter continuou a dormir na varanda da delegacia. Por mais 20 anos, a cidade nunca mais duvidou dele. Eles apenas davam a informação, o crime e esperavam. O ponto é, nem sempre a ação é a solução. Às vezes, o seu cérebro já tem a resposta, mas ele está ocupado demais, tentando parecer ocupado. A lição de Bart é: e quando a vida te dá um problema impossível, não corrane ou grite. A vitrine Bart começou, e cada palavra era um evento. Não foi arrombada, porque o Jake fez o cadeado. E o Jake, sendo um bom ferreiro, fez um cadeado com uma chave. Mestre, ele se gabou disso no salão. Rusty pode confirmar, foi uma fofoca de bêbado, mas é a verdade. Rusty, o dono do salão, acenou lentamente com a cabeça. É verdade, xerife. Ele disse que podia abrir qualquer coisa que ele tivesse feito, até a fechadura da porta da minha sogra. O xerife Bart sorriu. Um sorriso estranho e quase assustador. Então o Jake tinha a chave. Ele abriu a vitrine, pegou os sapatos, saiu. E por que ele faria isso? Não por dinheiro. Jake é um homem rico, não por inveja. Jake não liga para sapatos de Madamine. O por ódio, Jake é um cara legal. Apesar de não tomar banho, o comitê estava em silêncio. O professor Horácio estava com a boca aberta. Então por que o prefeito implorou? Bart apontou para o rolo de massa que um menino segurava na mão. A dona Margarida, a esposa do Jake. Ela estava irritada, porque ele estava bebendo demais, e ela ameaçou usar aquele rolo de massa na cabeça dele. O Jake, para acalmar a mulher dele, disse: Querida, eu te dou o presente mais valioso de Soneca City, para provar meu amor eterno. O que Madame Eleonora gritou? O salto alto de prata. Bart continuou sem vacilar. O presente mais valioso. Ele abriu o cofre e deu os sapatos. A dona Margarida usou os sapatos por 10 minutos. Percebeu que eles eram ridículos e apertados. Jogou eles em uma caixa de farinha na padaria. E disse ao Jake, para nunca mais fazer uma idiotice daquelas. O pânico de Jake não era sobre o roubo. Era sobre a dona Margarida. Descobrir que ele tinha se metido em encrenca por causa de sapatos. Bartolomeu Peter estava certo. Em uma hora, a dona Margarida estava na delegacia. Os sapatos de prata estavam cobertos de farinha. E Jake estava no calabouço, sorrindo, feliz por estar longe da esposa e do rolo de massa. O mistério não era a mecânica do roubo, mas a psicologia do ladrão. O xerife Bart não precisava de pegadas ou interrogatórios. Ele precisava de silêncio. Ele precisava que a sua mente, livre de distração, processasse o cheiro da farinha de padaria, misturado com a ansiedade do ferreiro. A resposta estava no vapor da informação e só a soneca do Bart deixava esse vapor subir. O xerife Bartolomeu Peter continuou a dormir na varanda da delegacia. Por mais 20 anos, a cidade nunca mais duvidou dele. Eles apenas davam a informação, o crime e esperavam. O ponto é, nem sempre a ação é a solução. Às vezes, o seu cérebro já tem a resposta, mas ele está ocupado demais, tentando parecer ocupado. A lição de Bart é: e quando a vida te dá um problema impossível, não corrane ou grite. Apenas relaxe, deixe o subconsciente fazer o trabalho. E talvez, apenas talvez, o culpado seja o cara que tentou dar um sapato de madame para a esposa para evitar o rolo de massa. Então, eles estavam errados sobre o xerife Bart. Ele não era um inútil. Ele era um gênio muito cansado. E a cidade de Soneca City nunca mais soube a diferença entre um soco de nocaute e uma soneca de gênio